Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa live que vai ser uma live bem rapidinha, só para falar para vocês sobre o meu novo curso online, tá? É um curso que a gente vai falar sobre a gestão de festas infantis sem segredos. É um curso online, onde a gente tem, a gente colocou na plataforma da Hotmart, tá? E ele tem 12 módulos, né? E dentro desses módulos ele tem muitos conteúdos que vão agregar muito aí para o seu negócio, para o seu dia a dia, né? Eu costumo dizer que é um treinamento que foi planejado e organizado durante muito tempo, baseado em toda a experiência que eu tenho, 18 anos aí nesse ramo de festas infantis, e vai ser a virada de chave para o seu negócio, isso mesmo. Ele é um curso online, né? Os módulos são online, porém, ele tem uma mentoria ao vivo. Como que funciona esse treinamento? Eu vou contar aqui para vocês como é que funciona para vocês entenderem. O treinamento ele tem 12 módulos e esses módulos eles são disponibilizados de acordo conforme vai sendo executado as mentorias ao vivo. Para quê? Para que você aproveite o curso da melhor maneira possível. Então, digamos o seguinte: você tem o módulo 1, você estuda o módulo 1, dentro do módulo 1 tem várias aulas, tá? No final de cada aula, eu atribuo para você uma tarefa. Para quê? Para que você coloque efetivamente em prática o conteúdo daquele curso, daquela aula, né? Daquele módulo. E você sinta na prática como que funciona, o que você precisa fazer, o que você não precisa, né? O que você não deve fazer. Enfim, você executa a tarefa. Isso você estuda o módulo durante a semana toda, né? Quando chega na segunda-feira seguinte, às 7 da manhã, nós temos uma mentoria ao vivo. Nessa mentoria, eu faço junto com você o resumo de tudo que você estudou dentro daquele módulo e abro para vocês tirarem as dúvidas e me contarem como foi a experiência de vocês ao executar cada tarefa de cada aula. E aí, quando vocês começarem a me contar sobre a experiência de vocês dentro da aula, eu vou conseguir identificar falhas, ou vou conseguir identificar até coisas que vocês fizeram que foi muito bacana e que pode servir para outro aluno. Então vai ser uma troca de experiência muito rica. E por isso eu tomei a decisão de não liberar todos os módulos de uma vez só. Os módulos eles são liberados gradativamente. Então eu libero o primeiro módulo, você estuda, aplica as tarefas que eu solicito no final de cada aula para você. Então, veja bem, se um módulo tem 8 aulas, você vai ter dentro de um módulo 8 tarefas. E é muito importante que as tarefas, porque eu costumo dizer o seguinte, não adianta a gente ter um curso, a gente estudar, absorver aquele conteúdo e não colocar em prática, porque não tem nenhum efeito. Então, por isso, eu decidi que a metodologia seria dessa forma. Você entra e estuda aquela aula, executa aquela tarefa. Estuda a próxima aula, executa aquela tarefa. E assim sucessivamente. Finalizou o módulo na semana, você vai para a mentoria ao vivo comigo, que aí ali eu vou resumir o conteúdo daquele módulo, explicar o porquê que aquelas habilidades, aqueles conceitos, aquelas dicas são importantes, né? Falar sobre falhas que eu tive no meio do caminho em relação àquele conteúdo, para que vocês não repitam a mesma coisa, e ver com vocês como foi a experiência de execução de cada uma das tarefas. E assim acontece toda semana. Então, você estuda um módulo, mentoria ao vivo. Estuda outro módulo, mentoria ao vivo. A gente tem também, lá dentro da própria Hotmart, que é a plataforma que a gente está estudando, para você
colocar lá suas dúvidas, as suas perguntas, né? O que você tem de dúvida, você coloca lá e a gente vai estar sempre vendo, e o prazo de resposta é de 24, 48 horas no máximo, mas a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Além do acesso direto a mim e aos administradores, né? A gente vai estar sempre no suporte para vocês, porque o nosso comprometimento com o aluno é que a gente acompanhe muito de perto nesse treinamento, porque a gente realmente quer criar muitos cases de sucesso nesse treinamento e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o treinamento ele foi todo planejado e organizado para isso, né? E eu tô com foco total nos alunos dessa turma. Esse curso, ele já abriu as inscrições, nós abrimos as inscrições, o carrinho de inscrições na terça-feira, dia 31, e as inscrições vai até domingo, porque o curso começa na segunda-feira, dia 6. É a nossa primeira mentoria online, né? A nossa primeira mentoria ao vivo, no dia 6. É a nossa primeira mentoria. E aí, esse curso, ele tem um certificado. A gente vai ter como bônus lá algumas aulas, a gente vai disponibilizar para vocês formulários que vai ajudar muito no dia a dia, formulário para você fazer seu orçamento, formulário para você fazer sua proposta, formulário para você fazer a sua precificação, entender como você precifica o seu produto para você vender de forma justa. A gente vai ensinar para você como crescer a sua cartela de cliente, como vender mais, as habilidades que você precisa ter. Você não tem nunca que um decorador de festa, um produtor de eventos, ele vai ter única e exclusivamente habilidades técnicas da área dele. Não, ele precisa ter uma habilidade de um empreendedor, né? De um comerciante. Você precisa ter isso para poder saber gerir o seu negócio, porque senão não funciona. Então, todas essas habilidades a gente vai falar dentro do treinamento para vocês. Então, a gente tem são mais, se eu não me engano, de 40 aulas, são mais de 40 aulas, e a gente vai trabalhar muito firme, muito próximo com vocês nesse treinamento, né? Porque a gente quer criar muitos cases de sucesso. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. E aí, dentro desse treinamento, a gente vai falar sobre as habilidades empreendedoras que você precisa ter e desenvolver. A gente vai falar sobre a estrutura inicial de um decorador. A gente vai falar sobre orçamento e controle financeiro, onde você vai ter que saber separar o que é um financeiro seu, o que é da empresa, separar o pessoal do profissional. A gente vai falar sobre o caro ou barato, quais são os valores que você agrega para o seu negócio. A gente vai falar sobre a teoria da decoração. A gente vai falar sobre os elementos de acervo, o que é importante você ter, o que não é, o que é bom você investir, o que não é, em que hora você investe, em que hora você não investe. Então, todos esses pontos são importantes para que o seu negócio cresça. A gente vai falar sobre decorando com flores, a gente vai falar sobre personalizados e brindes, como você usa, de que forma você faz parceria, qual a quantidade, de que forma você pode agregar isso como um serviço ao seu produto para o seu cliente. Isso é extremamente importante, isso cresce o seu faturamento. Tá? A gente vai falar sobre a logística pré-eventos, quais são os cuidados, quais são o checklist que você tem que fazer antes do seu evento, para que no dia tudo corra bem, você não esqueça de nada e que tudo aconteça dentro dos conformes, tá? A gente vai falar sobre a prática da decoração, que a gente vai mostrar para você como montar uma mesa, de que forma você monta as bandejas, de que forma você distribui. A gente vai falar sobre paleta de cores, a gente vai falar sobre a questão do manuseio do material. A gente vai mostrar para você como montar uma estrutura na prática. Se você tem um painel de 6 metros, você vai montar a estrutura de acordo com aquele painel, com madeira, de forma muito fácil. Então, a gente vai mostrar essa prática para você, vai dar para você qual material que você compra, onde você encontra, qual é a quantidade, como que você monta, mostrando para você a montagem na prática. Então, tudo isso vai ter dentro do curso. A gente vai falar sobre o marketing digital, os conceitos do marketing digital, e depois a gente vai mostrar o marketing digital na prática. A gente vai mostrar para você como montar
um folder para você estar divulgando o seu produto. Então, tudo isso tem dentro do nosso treinamento. A gente vai mostrar para você, falar para você sobre a questão de você se desafiar todos os dias, você se desafiar. Nós somos capazes de fazer tudo que nós queremos, né? Então, não tem nada que nos impeça desde a partir do momento em que a gente decide que a gente pode. Então, a gente vai mostrar isso para você, porque isso aconteceu comigo e eu vou mostrar para você como pode acontecer com você também. A gente vai falar para você sobre o pacto, que todos nós somos aprendizes. Você aprende, eu aprendo e todos nós estamos aprendendo a todos os dias. Então, não tem que ter receio, não tem que ter medo de perguntar, não é uma questão de se expor, ninguém é obrigado a saber nada, a conhecer nada, muito menos termos, técnicas. Então, você está aqui para aprender, você vai entrar no curso para aprender. Então, a gente fala também sobre essa questão de você se conscientizar em relação a isso. A gente disponibiliza relação de fornecedores para você, para que você saiba onde você encontra bons fornecedores que têm responsabilidade dentro desse mercado, que é muito difícil, né? E que tem qualidade e comprometimento com o cliente. A gente vai falar para você sobre criar uma esteira de produto, né? Para que você tenha uma esteira de produto a oferecer para o seu cliente, de que maneira você constrói isso, como você faz, e a gente vai caminhar passo a passo com vocês nessa construção, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma em relação a isso. A gente vai falar sobre a questão do branding, né? Que é a marca do seu negócio, que você é a marca do seu negócio. Então, mostrar essa importância, porque hoje o branding é o que mais faz as empresas crescerem. Então, a gente vai trazer esse conceito também para dentro de eventos, de festas infantis que algumas pessoas conhecem, mas a gente percebe que muitas ainda não, mas é extremamente importante conhecer isso. Isso tem feito as empresas crescerem muito. A questão da comunicação visual, né, o design, de que forma você apresenta o seu produto. A gente vai falar sobre a comunicação verbal e visual, né, que a comunicação verbal ela é pouco absorvida, né? A comunicação visual, ela é muito mais absorvida. Então, a gente vai conscientizar vocês também dessa questão e mostrar para vocês como fazer, né? A gente vai falar sobre o posicionamento de mercado, a gente vai falar sobre os valores que você pode gerar para o seu cliente, tá? A gente vai falar sobre a importância da retaguarda, a equipe. A equipe tem que estar em sintonia, a equipe tem que estar por dentro dos processos. Ainda que a equipe seja o seu filho, seu marido, seu enteado, seja uma pessoa, sua sobrinha, alguém da sua casa que te ajuda, ela precisa ter conhecimento do que você está fazendo, né? Então, ela precisa estar por dentro, isso é super importante. A gente vai falar sobre como começar nesse mercado, para quem ainda não trabalha, né? De que forma começar. A gente vai falar sobre o que é portfólio e de que maneira você cria um portfólio de qualidade. A gente vai falar sobre como você sobre como você alavancar as suas redes sociais, tá? A gente vai falar sobre o que você precisa saber para ter um atendimento de excelência, preparação do local de atendimento, como deve ser um atendimento ao cliente, informações gerais de um orçamento. Como que você elabora um orçamento? Não é simplesmente olhando o valor do seu concorrente ou olhando e falando, eu acho que isso aqui está um bom preço, porque se eu cobrar mais vai estar caro e o cliente não vai pagar. Não, nada disso. Esquece isso. Você tem que construir o seu orçamento e o orçamento ele é construído em cima de bases. Então, você precisa conhecer essas bases para poder construir esse seu orçamento de forma correta e realmente fazer do negócio de festas infantis um negócio que você fature com ele, que você tenha resultados, tá? A gente vai falar que tipo de diferencial você pode ter em cima do seu concorrente, tá? A gente vai falar sobre a escolha de um tema de festa. Você precisa ser um consultor para o seu cliente. Mais do que um vendedor, você precisa ser um consultor. Você precisa ajudá-lo, orientá-lo, dizer para ele o que é melhor, o que não é, dar dicas e fazer com que com essas dicas, com essas orientações, ele chegue no resultado. Se você fizer isso, ele vai se sentir tão confortável e ele vai se sentir tão abraçado que toda vez ele vai fechar com você. Você não tenha dúvida disso, porque ele não vai ter trabalho para pensar, você vai pensar por ele, você vai ajudar. E esse é o papel
realmente do verdadeiro vendedor, é ser um assessor, dar assessoria para o seu cliente. Tá? A paleta de cores, a gente vai falar que é extremamente importante numa decoração. A gente vai falar como você constrói, aonde você acha, de que forma você envia para o cliente. Todas essas orientações. Você precisa definir a paleta de cores antes de qualquer coisa, né? Você definir o tema. Segunda coisa a fazer é definir a paleta de cores, porque tudo vai girar em torno da paleta de cores. Então a gente ensina para você quais são os sites onde você busca essa informação, como você faz, de que forma você direciona isso para o cliente. A gente vai falar sobre a questão dos bolos e doces, onde você pode criar parcerias e agregar isso também como mais uma renda para o seu negócio, fazendo parcerias, né? A gente vai falar sobre balões, né? Trabalhar com balões. A gente vai falar sobre treinar a sua criatividade. O que eu mais escuto é gente falando assim: ah, eu não sou criativo. Gente, todos nós somos criativos, mas a criatividade para chegar precisa nos encontrar trabalhando. E eu vou ensinar para você como trabalhar para você encontrar a sua criatividade, ok? A gente vai falar sobre as tendências, né? Tendências e moda. A gente vai falar sobre os tipos de festa, mini table, a gente vai falar sobre as festas maiores, a gente vai falar sobre várias festas. A gente vai falar sobre a diferença entre mesa espelhada e mesa desconstruída, tá? É muito engraçado, porque eu e minha sócia, a gente tem uma briga, porque ela adora mesa espelhada, e eu amo mesa desconstruída. Então, a gente fica naquela guerra toda vez que a gente vai comprar acervo, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho uma loja, a Idealize Eventos, no Rio de Janeiro, que é uma loja de locação de material para festa. A gente trabalha com decoração e locação, mas o nosso carro festa é locação. E aí a gente fica doida quando vai comprar o acervo, porque ela ama mesa espelhada e eu adoro mesa desconstruída. E a gente vai ensinar para vocês o que é isso, para vocês conseguirem entender. Tá? A gente vai falar sobre a visita técnica, que é extremamente importante, que você não pode deixar de fazer, e a gente vai falar sobre as informações que você precisa saber na visita técnica, que você precisa avaliar na visita técnica, que vai ser extremamente importante. E a partir dessa visita técnica é onde o cliente entende, é onde ele percebe que você entende do negócio. Isso faz toda a diferença. Então, quando você já sabe o que você vai fazer lá, você ali já ganha o cliente. A gente vai falar sobre os principais elementos de uma decoração, tá? A gente vai falar sobre a decoração com flores, a gente vai falar sobre os tecidos mais comuns utilizados em decoração, os tipos de piso, os tipos de madeira, a gente vai falar sobre a apresentação do material de apoio para montagem, isso quer dizer a sua maleta, o que um decorador não pode deixar de ter numa maleta, gente. A gente vai mostrar os itens para vocês do que ter numa maleta, onde encontrar, né? A gente vai falar sobre a logística pré-evento, a importância de um checklist. É extremamente importante você ter um checklist. A gente vai falar sobre o processo de separação e embalagem de material. A gente vai falar sobre a organização e disciplina durante a montagem da festa. Gente, tem gente que vai de chinelo montar, tem gente que não tem modos, que vai com um tipo de roupa que às vezes a cliente fica com ciúme do esposo porque a pessoa tá vestida de qualquer jeito. É extremamente importante a apresentação que você chega no local, né? Até porque é bom que você esteja ali mostrando a sua marca, né? Nada melhor do que fixar a sua marca. Então, a gente vai falar sobre isso também. Os cuidados que você precisa ter durante a montagem da festa, aprender o passo a passo da montagem e estrutura de painel. Então, a gente vai mostrar para vocês lá o passo a passo de você montar um painel de acordo com o tamanho da sua festa, o piso, a montagem das mesas. A gente vai fazer essa prática, né? No marketing digital, a gente vai ver como você definir o seu nicho, que é extremamente importante. A gente vai falar sobre as mídias sociais, e aí a gente vai falar dicas gerais, a gente vai falar sobre gerenciador de anúncio, criação de público, a gente vai falar sobre o Google, sobre canal de YouTube, sobre lista de WhatsApp, enfim, a gente vai falar todo o conteúdo que você precisa ter, desde o início até o fim, para que o seu negócio de festas gere, para que ele se torne rentável, tá? E aí
A gente vai mostrar isso tudo para vocês dentro do treinamento, nesses 12 módulos, aonde vocês vão estudar os módulos online. E toda segunda-feira tem uma mentoria ao vivo comigo, onde eu tiro todas as dúvidas, onde a gente fala sobre as tarefas executadas, que, como eu disse, em cada aula, não é em cada módulo não, em cada aula. Um módulo tem 8 aulas, você vai ter 8 tarefas dentro daquele módulo, porque no final de cada aula determina para você uma tarefa, para você executar. E isso vai fazer com que você vá avançando, com que você vá caminhando, executando todas as tarefas. E quando a gente chegar no final desses 12 módulos, você vai estar com a tua empresa bombando, porque vai ter dado a virada de chave, né? Mas é importante que você execute. Por isso nós tomamos a decisão de ir liberando os módulos aos poucos, justamente para que você faça o módulo, execute as tarefas e a gente converse sobre como foi executado. E aí, se por um acaso em alguma das tarefas você não teve sucesso, algo aconteceu, a gente vai eliminar essa dificuldade ali naquela mentoria online, uma mentoria ao vivo, e você vai executar a tarefa e vai partir para o próximo módulo com as tarefas do módulo anterior todas executadas e já te trazendo resultados. Gente, eu digo para vocês, esse treinamento foi extremamente planejado. Eu passei mais de um ano planejando, até porque eu sou muito perfeccionista. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora chega, o perfeccionismo tá me travando, eu preciso colocar esse treinamento no ar. Eu tenho certeza que assim como essas dicas, essas habilidades todas estão fazendo o meu negócio crescer, vai fazer de outras pessoas também, e eu preciso largar esse perfeccionismo de lado e colocar isso para andar. E foi o que eu fiz, mas eu fiz tudo com muito carinho, com muito cuidado, pensando em todo o processo que eu passei, em todas as dificuldades, em todos os desafios, né? Em todas as coisas que deram muito certo para mim, que foi muito boa, nos treinamentos por onde eu passei, os investimentos que eu fiz, que foram muitos em treinamentos da área, né? Que como eu sempre digo em todas as lives que eu faço, sempre que eu faço, que o nosso segmento ainda é um segmento muito informal. As pessoas não têm o hábito de investir em treinamento, mas o nosso segmento necessita tanto de treinamento como qualquer outro segmento. Nós precisamos ganhar habilidade, nós precisamos ganhar conhecimento. O nosso segmento é um segmento que cresce todos os dias, é um segmento que está com uma tendência, virando a tendência muito rápido. Antigamente a gente passava um bom tempo com uma mesma tendência, agora não tem mais isso, está com uma velocidade tremenda e a gente precisa acompanhar. Só que para a gente acompanhar, a gente precisa estar no mercado ativo, se treinando, fazendo networking, se conhecendo as pessoas, conhecendo os caminhos diferentes que a gente não conhece. Porque se a gente não fizer isso, a gente desanima, porque a gente percebe que está vindo gente atropelando a gente. Então, por isso eu trago esse treinamento para vocês, que é a gestão de festas infantis sem segredos. É um treinamento online com 12 módulos, tá? Eu postei no meu perfil, Simone Torres, só vocês irem lá, eu postei ainda há pouco uma postagem sobre o curso e lá tem um link onde você clica e pode entrar para ver as condições, tá? É um curso que tem um investimento muito justo pela entrega que eu vou fazer. Inclusive, esse treinamento ele tá com 50% de desconto, porque eu quero que o máximo de pessoas tenham acesso. Então você vai pagar um preço que não é nem o preço justo, é um preço bem abaixo do preço justo, né? Como eu disse, com 50%, para que você tenha acesso, para que você consiga fazer. Eu quero que você dê o pontapé inicial. Então, por isso, eu decidi que eu iria lançar esse curso com um valor de 50% de desconto, para que o máximo de pessoas pudesse ter acesso. Então vai lá na minha página do Facebook aqui, tem um link, ou pode ir na página da Idealiza Eventos, que é a minha empresa no Instagram, lá na bio tem um link para você ir para a página do curso e fazer a sua inscrição, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar, o meu número é o 21 9 6468 5969 21 9 6468 5969. Tá bom, galera? Eu espero vocês, eu tenho certeza que vai ser um prazer encontrá-los lá na segunda-feira, no dia 6, na nossa mentoria online, e eu tenho certeza que esse treinamento vai ser a virada de chave no seu negócio, tá certo? Uma boa noite para vocês.
Fiquem com Deus. Um beijo.